E aí, galera do nono ano, demorou, mas chegou, mais uma revisão de bolsa online. Rapidamente vamos aos assuntos da prova: a política oligárquica, a sociedade e a economia também na República Velha e a crise do liberalismo, em especial de 1929. Para começar, você se lembra o que eram as oligarquias no Brasil? O que eram as oligarquias? Você se lembra? Oligarquias é quando um pequeno grupo tem o poder em suas mãos e por isso manipula todo o resto. No Brasil, essas oligarquias eram ligadas ao quê? Aos grandes proprietários de terra, aos coronéis, a maioria que plantavam café. Ok? E eles faziam todo um esquema para conseguir manter o poder, e por isso que essa fase da política brasileira foi chamada de política oligárquica, lá na República Velha. Você lembra do café com leite? As duas principais oligarquias, a de São Paulo e a de Minas, se alternavam no poder, se alternavam na presidência do Brasil. E você se lembra qual era o nome dessa política? Você vai se lembrar que é a política do café com leite. A política do café com leite era o acordo que existia entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais para alternar a presidência da República. Uma eleição deveria ser escolhido um paulista e na outra eleição deveria ser escolhido um representante da política mineira. Ok? Beleza, então. E para que se conseguisse o voto e o apoio dos outros estados, era preciso alianças. A primeira aliança, você se lembra, era com os governadores dos estados. A política dos governadores, em que o governo federal iria ajudar financeiramente as oligarquias regionais, aos governadores que conseguissem eleger deputados que fossem favoráveis à política do café com leite. E aí eles teriam total apoio para fazer suas leis sem nenhum impedimento. Além disso, você se lembra que os coronéis conseguiam voto através de duas formas: o clientelismo, que era a troca de favores entre o coronel e os seus dependentes, e também o voto de cabresto. Você se lembra o que era isso? Não se esqueça que naquela época o voto era aberto, ou seja, você chegava na eleição e falava para o fiscal quem era o seu candidato. Era muito mais fácil, então, de ser manipulado. Os capangas, os jagunços dos coronéis eram enviados às zonas eleitorais para que fiscalizassem quem era fulaninho de tal que estava votando em tal pessoa, quem estaria votando no candidato correto, e então fazia uma pressão. Era um voto forçado, um voto manipulado. O voto de cabresto era um voto que os coronéis guiavam, manipulavam e forçavam as pessoas a votarem em seus candidatos. E no clientelismo, com uma troca de favores, os coronéis davam uma ajuda aqui, uma ajuda acolá, e claro que eles queriam em troca que sempre as pessoas que dependiam dos seus serviços votassem nos seus candidatos, ok? Era assim que funcionava a política oligárquica. Tranquilo? Não se esqueça, o principal produto daquela época era o café. O café que era tão importante que se produzia em massa para se exportar. Mas era tanto produto, que aconteceu uma crise de superprodução. Você se lembra quando há muitos produtos no mercado e pouco mercado consumidor? O que o governo fez para salvar o café? No convênio de Taubaté, você se lembra que eles comprariam o excedente, o que sobrasse, o restante do café, para que os cafeicultores não fossem prejudicados, e só depois, quando os preços se normalizassem, que eles iriam revender. Era uma estratégia do governo federal para salvar os seus aliados coronéis, os cafeicultores, com o próprio dinheiro do governo. Eles guardariam e depois revenderiam, beleza? Também não se esqueça sobre a economia, que nessa época começa também a se industrializar o Brasil. E vários fatores contribuíram para que isso acontecesse. Por exemplo, esse lucro do café que foi reinvestido nas indústrias, a Primeira Guerra Mundial que fez com que o Brasil tivesse que começar a fabricar os seus próprios produtos, e até mesmo o fim da escravidão, que permitiu com que
se diminuísse os custos com a manutenção da vida de um escravo e que aumentasse o mercado consumidor, já que agora, só haver trabalho livre e assalariado, as pessoas teriam dinheiro no bolso para comprar produtos, ok? Beleza, então. Não se esqueça também que muitos imigrantes nessa época foram trazidos ao Brasil para que conseguissem trabalhar na lavoura ou então nas indústrias. E você lembra qual era o acordo que os cafeicultores fazia para com que esses imigrantes chegassem no Brasil? Ah, venham para cá, nós pagamos a passagem para vocês, e depois, com o passar do tempo, vocês trabalham e pagam a dívida. Era uma armadilha. Eles vinham, era pago a passagem dos imigrantes, e eles trabalhavam, e nunca que essa dívida era quitada. Era uma forma de explorar essa mão de obra imigrante. Ok? Nessa época também houve vários movimentos sindicais, movimentos dos operários para conseguir reivindicar os seus direitos e melhorar também as condições sociais e de moradia que eles tinham. Infelizmente, eram muito mal pagos, sofriam bastante, certo? As principais ideologias e movimentos que existiam nesses movimentos operários eram o anarquismo e o comunismo, ok? O outro assunto, você está mais lembrado, é sobre a crise de 29, a crise do liberalismo. Você lembra? Com o liberalismo havia muita produção. Todo mundo era livre, então a ideia era qual? Produzir, 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 vender, lucrar, lucrar, lucrar. E não teve nenhum tipo de controle, afinal era liberdade, liberalismo. Até que aos poucos as coisas foram se modificando, principalmente nos Estados Unidos, que não conseguiam mais vender os seus produtos para a Europa depois que ela conseguiu se recuperar da guerra. Lembra que até tentaram formular um estímulo ao consumo no próprio Estados Unidos, aquele American Way of Life, o estilo de vida americano em que você deveria buscar bens materiais e ser feliz e realizado assim. Não deu muito certo porque mesmo com esse aumento de consumo, não foi suficiente para conseguir dar conta de tanto produto. Os Estados Unidos entraram numa crise de superprodução, ou seja, muitos produtos e pouco mercado consumidor. Os preços caíram pra caramba e você se lembra que isso também afetou o mercado de ações. As bolsas de valores também foram despencando. Todo mundo queria vender suas ações e ninguém queria comprar. Tanto é que no dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York quebrou. Já era. 4.000 bancos foram à falência, 14 milhões de desempregados só nos Estados Unidos. E em todo o mundo houve efeitos dessa crise. Quem foi que tentou resolver a parada? O nosso amigo Franklin Roosevelt com o Plano New Deal, em que ele iria acabar com aquele liberalismo. Lembra? Todo mundo fazia o que bem queria, todo mundo com a sua liberdade queria lucrar e produzir. Ele, temos que organizar esse negócio, temos que organizar a economia, então ele começou o quê? Começou a reorganizar a economia. O governo acabou com o liberalismo para que ele pudesse controlar mais e, por fim, aquela bagunça. Obras que ele fez para ter emprego, aumentou pra caramba as obras públicas, para que houvesse mais empregados. Aqueles que não tinham mais emprego seriam empregados e teriam dinheiro no bolso. Além também de conceder crédito aos fazendeiros e também criar um salário mínimo que garantisse a mínima condição para que os trabalhadores sempre tivessem uma graninha no bolso. Tudo isso deu muito certo. Depois de mais ou menos uns 10 anos, os norte-americanos já estavam bem recuperados dessa crise. Ok? Agora é só você estudar, pegar o seu livro, pegar o seu caderno e mandar brasa. Boa prova, até mais!